Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim. Lá onde estás, em Acapulco, Guerreiro, México, na congregação que o reverendo Abraão Liberato pastoreia e todos os irmãos lá. Que Deus te abençoe grandemente e sempre te guarde. E chegue com bem na viagem que terás nessa tarde, junto com os que te acompanham. E a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e pela internet também. Nos diferentes países, lá na África também. Que Deus abençoe todos os ministros e todos os irmãos lá. Nessas reuniões que tiveram, essas reuniões especiais que tiveram nesse dia, onde nosso irmão reverendo Bruno Cooper tem estado por lá, levando a literatura e compartilhando com todos os irmãos lá. Que Deus os abençoe grandemente e sigam se preparando para a sua transformação. E também todos que estão aqui em Cayey, Porto Rico, todos os irmãos que estão nos visitando e também os que vivem aqui, que Deus os abençoe grandemente nessa manhã. E uma saudação a todas as mães lá na República Dominicana, que hoje é o Dia das Mães, que Deus as abençoe também grandemente. Para hoje temos o tema Tempo de expectativa para salvação ou para juízo, que foi pregado 29 de abril de 2011 em Topo Chico, México. Para isso, vamos ler essa escritura no estudo bíblico daquele dia. Vamos ir na Escritura, vamos lendo na Escritura também alguns escritos que ele fez ali. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 25. Então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Aqui na Bíblia ele escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6, aí mesmo na sequência onde fala comovidas, abaladas, Apocalipse 11, do 3 ao 6, e 10, do 1 ao 11, e 1, versículo 7, do Apocalipse. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Na Bíblia, do lado esquerdo, ele desenha uma pedra angular e as eras e coloca uma seta para a pedra angular. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando brotam, aqui no estudo bíblico ele escreve: democráticos, sabeis por vós mesmo que o verão está perto. E aí na figueira e nas árvores, aí escreve Israel, mundo muçulmano, África, todos os gentios. Israel, mundo muçulmano, África, vírgula, todos os gentios.
Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutanaria, da embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois. E aí onde fala como um laço, aqui na Bíblia ele escreve rede. Rede. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos tidos por digno de escapar de todas essas coisas que virão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aqui no estudo bíblico escreve escapar no rapto. E aí, diante do Filho do Homem, aí embaixo ele escreve, diante da manifestação de Cristo. Tempo de expectativa para a salvação e para o juízo. Podem se assentar, por favor. Nos diz na mensagem que foram as palavras de saudação, 21 de junho de 2008, aqui em Cayey, Porto Rico, diz, na visão da carpa, onde a promessa é que estará presente, onde a promessa, na visão da carpa, onde a promessa é que estará a presença de Deus, a coluna de fogo e o anjo do pacto. O anjo que acompanhava o reverendo William Branham estará ali nessa carpa catedral. E entrará ao quarto ou pequeno quartinho, e a coluna de fogo estará ali. Vocês vejam, consequentemente, haverá uma plena manifestação de Deus por meio da palavra criadora, que Deus estará falando por meio do seu Espírito. E, consequentemente, haverá um instrumento através do qual Deus estará se manifestando. Porque se estará falando, tem que ter um instrumento, ou seja, vamos dizer pela lógica, no sentido comum. E, consequentemente, haverá um instrumento através do qual Deus estará se manifestando. E os sinais, milagres e maravilhas que estão prometidos para serem feitos pelas duas oliveiras estarão sendo vistos nessa manifestação. Será um tempo muito glorioso para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí vemos nesse escrito, estar em pé diante do Filho do Homem é estar diante da manifestação de Cristo. Quando o reverendo William Branham recebeu ou teve essa visão da carpa, ele estava no ar e queria descer, mas não conseguia. Ele foi a certo lugar, viu essa carpa catedral que nunca tinha visto em sua vida e que era gigante. Portanto, já estava feita. E era de alguma pessoa e de algum grupo. E porquanto a terceira etapa, que é produzida pela voz do anjo forte, que desce do céu clamando, como quando o leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, a voz de Cristo é a voz dos 7 trovões emitindo suas vozes de uma forma consecutiva. Consequentemente, a voz de Cristo estará ali e, consequentemente, os trovões já estarão ali. Estarão trovejando. Ou seja, quando o irmão Branham foi e viu, o irmão William disse que os trovões já estavam ali, ou seja, já estavam sendo proclamados. Estará trovejando e falando, aí Cristo falando por meio do seu Espírito, e tudo estará acontecendo.
E na mensagem Cristo revelado em sua própria palavra, na página 41 nos diz desta mensagem. O reverendo Lembrar disse: mas nós temos um dos tempos mais terríveis para passar, que jamais tenha sido estabelecido diante de seres humanos. E eu estou esperando por essa hora. E quando possamos obter, todos podem obter uma oportunidade onde você possa estar livre de trabalho e passar uns quantos dias e nós poder nos colocar, irmos para algum lugar onde eu possa falar sobre essas pragas e coisas que hão de acontecer em 2 dias e acrescentar como 2 ou 3 semanas juntas e trazer isso juntos, se o Senhor me deixar viver para fazer e me inspirar para fazer. Vejam como essas coisas, aí ele escreve, as pragas serão derramadas e esses trovões. Ele desenha uma estrela de Davi e escreve os trovões e as pragas. Logo vão perceber o que aquele homem, aquelas pessoas, os quais estiveram sonhando e todas essas coisas ali chegará a acontecer, vem? Você vai perceber o que isso revelou, esse grande trovão vindo para frente, fora dos céus. Agora, supostamente, todo o grupo de vocês, você sabe que eu sei que isso quer dizer, você viu? Mas somente vamos deixar que chegue o tempo, você vê, para isso. Agora, e será mais no seu tempo. Nosso irmão William continua dizendo, isso será a maior visita de Deus por meio de Cristo, por meio do seu Espírito, à sua igreja, no último dia. E na mensagem, Senhores, é este o tempo? Na página 50 nos diz, agora nunca houve outro trovão, e foi aberto até o último selo. E foi feito silêncio no céu por meia hora. Ele escreve meia hora de silêncio. Mas quando foi aberto o primeiro selo, aconteceu uma explosão de trovão. Ó, igreja, poderia ser? Estaremos até aí? Amigos, pensem. Talvez, eu espero que não seja, mas e se for? O que foi aquela explosão? Perante Deus e essa Bíblia aberta, não minto, a explosão que estremeceu a terra. E quando o primeiro selo dos 7 que foram abertos na Bíblia, isso surgiu somente em um. Houve uma explosão que estremeceu a coisa inteira, um trovão. Então, se abrisse os selos que estão atrás, também não seria um trovão? Eu não sei, não poderia dizer. Houve um trovão. O primeiro selo. O selo foi um trovão. Naquele tempo foi aberta a trombeta. E a trombeta foi tocada no Pentecostes. E em cima do parágrafo ele escreve: o dia de Pentecoste é igual hoje, o ano do jubileu. Do lado direito ele escreve: o dia de Pentecoste. E a trombeta foi tocada no Pentecostes. Supostamente não entraremos a isso. Agora vejam ali o que ele escreve. Em um trovão, uma mensagem é representada em um trovão. No dia de Pentecostes, um trovão. E Pedro pregou o Evangelho da Graça. O ano de Pentecostes, um trovão. E o anjo de Jesus traz o Evangelho do Reino. Quem é o anjo de Jesus? O Espírito Santo. Esse é o que diz que somente o anjo pode fazer essa separação. É o único que conhece o que é certo e o que é errado.
O que o Espírito Santo aí está operando os ministérios de Moisés e Elias. São os anjos da colheita de São Mateus capítulo 13. Os anjos ceifeiros. Agora, aqui vocês vejam o que continua dizendo. Agora, se a visão for escriturística, a visão da qual eu estou falando, que eu vi no sábado passado pela manhã, hoje faz uma semana, sim. Agora, recordem aqui, se a visão for escriturística, deve ser interpretada pela Escritura, ou uma continuação da própria Escritura. Somente espere que isso seja introduzido. Se isso que eu vi, não sei o que foi, mas eu estou tremendo de medo. Estaremos consumidos. Estaremos no final? Recorde, esse anjo disse que quando isso tomasse lugar, ele jurou que já não existiria mais tempo. E eu me pergunto se na verdade captamos isso. Você diz, parece que estamos abrindo uns passos, dando uns passos. Irmão, ele virá no minuto quando não pensais. E ouvirás pela última vez. Agora, está claro? Quando o primeiro selo foi aberto, o selo que estava dentro do livro, esses mistérios que estavam sendo proclamados, justificação, santificação, Igreja Católica Romana, Protestante, e quando todas essas pequenas batalhas e coisas que deixaram esses cabos soltos na palavra de Deus, então o sétimo anjo vem e une todos e os explica, viram? E então, quando ele terminar, 7 trovões falam. E João começou a escrever. Ele disse, não escrevas, mas sela-os. O primeiro selo foi aberto. O primeiro dos selos foi aberto no interior do livro e foi aberto com um trovão. Aí ele escreve, os trovões falam depois que os mistérios são consumados. Se isso é escriturístico, somente pode ser. Se qualquer escritura está suposta ser da Bíblia, é igual como pode me dizer como não existe tal coisa como purgatório e coisas assim. Não tem escrituras na Bíblia para respaldar isso. Não me podem falar dessas coisas como o livro dos Macabeus, o que está muito bem. E esse quarto livro de Daniel, onde um anjo lhe puxou pelo cabelo e o jogou. Não existe uma coisa dessa que jamais aconteceu na Bíblia, onde Jesus de Nazaré fez uma vasilha de barro, uma vizinha de barro e colocou os pés e disse, a vizinha voa. Isso é tonteria, não tem nada na Bíblia que respalde isso, assim que não engana. Os tradutores, Deus tomou cuidado para que os tradutores nem mesmo acrescentassem esses dogmas e tonterias. Os macabeus foram pessoas boas. Eu não digo que não eram pessoas boas, mas não era escriturístico. Essa é a completa revelação de Jesus Cristo. Nada pode ser acrescentado ou tirado. E se colocarmos isso aí, não funciona com o restante da Escritura. Tem 66 livros nessa Bíblia e nenhuma palavra contradizerá a outra. Não contradizerá a outra. Agora, se isso é uma continuação para o soar dessas últimas trombetas, ou últimos 7 trovões, que surgirão os mistérios, então o último selo terá que completar ou ser comparado com o restante das Escrituras. E se esses primeiros aí foram abertos com uma explosão de trovão, e também os segundos que estão atrás, ele escreve as trombetas e os trovões. Nosso irmão ele continua falando, assim como teve através dos apóstolos, através de São Paulo, na primeira era, através de cada mensageiro de cada era, e através do reverendo William Branham na sétima era. Mas a visitação de Deus no último dia, na era da pedra angular, será maior, mais ampla do que todas as demais. E vejam no livro de Citas, do qual o reverendo William Branham nos fala ali, dessa manifestação do Filho do Homem em misericórdia, página 22, parágrafo 103. Nos diz, o Filho do Homem agora está sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham.
É agora, e eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Espero que o seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio de sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados, a sua igreja em sua misericórdia, lhes ensinando a sua grande presença e fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Agora ele veio em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Riram, escarneceram, zombaram. A próxima vez, aí ele escreve, na terceira dispensação. Na próxima vez que ele se revele a si mesmo, será no julgamento ao mundo, no juízo ao mundo e às nações que esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça, seu dia de graça. E ele escreve segunda dispensação, mas bem seu dia de graça. E ali ele escreve Elias e Moisés. Na página 23, em cima desse parágrafo, ele escreve Apocalipse 11, Apocalipse 19, do 11 ao 21. E escreve também, o Filho do Homem se revela duas vezes. E em cima do parágrafo, na página 22, ele escreve Filho do Homem, graça e juízo. Vejam o tema de hoje, tempo de expectativa para a salvação ou para juízo. Veio de sua glória, escreve ali também. Agora vejam nesse livro que lemos faz alguns minutos, Cristo revelado na sua própria palavra, na página 43, nos diz, agora vamos tomar lugar, vamos pegar João ou São Lucas 17:30 e observa o que Jesus profetizou ali, dizendo que como foi nos dias de Sodoma, será novamente. Agora recordem, observa, isso é no tempo que o Filho do Homem seria revelado, e escreve o Espírito Santo em um profeta. O Filho do Homem sendo revelado. Agora, o Filho do Homem foi atualmente revelado potencialmente somente por uns quantos momentos ali, somente antes que Sodoma fosse queimada. Agora aquele homem foi Elohim, aquele era Deus. E Jesus é Deus. E Deus foi potencialmente revelado ali mesmo por uns quantos momentos, para falar com Abraão na investigação de juízo somente por um tempo curto. O Filho do Homem, Elohim, podem ver, igreja, o Filho do Homem, Elohim, foi revelado somente por uns quantos minutos para a próxima manhã. Para a próxima manhã, ele foi queimado, ela foi queimada. Quando? Antes que o sol pudesse nascer novamente. Aí ele escreve, em Israel. E escreve, Sodoma e Gomorra, para o amanhecer, foi queimada antes do sol sair. Assim que não pode ficar nenhuma organização, e também não pode ter mais adiantamento dos que tem agora, porque ela queimará antes que o dia apareça novamente. Ele escreve, antes do dia milenial, o sol pelo leste. O avivamento terminou através da nação, USA escreve. Não haverá mais avivamento, e ele escreve em USA. Grande avivamento arrasador. Essa nação nunca receberá. Talvez você tenha reunião intelectual, mas eu quero dizer avivamento espiritual. O que vimos, e vimos todos, e eu espero que estejam captando. Eu estou falando de uma maneira que eu espero que você capte, que você receba. Vê, terminou. E ele desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a sétima era.
Um bom ministro disse há algum tempo, disse, irmão Branham, se eu somente pudesse ter o gozo do Senhor no meu coração, eu disse, filho, o avivamento terminou, vê? Agora o estabilizador foi colocado no barco. Grandes ondas assombrosas estão aqui frente a nós, mas sabemos que mais além daquela onda, lá nós já estamos aproximando a beira. Vê, estamos aproximando da beira. Somente fique firme, fique na palavra, fique com Deus. Não importa como você se sinta, o que for, fique reto com a palavra. Deixe que fique firme. Quando você vê todas essas velhas nuvens em nossa volta, e tempestades chegando, e bombas atômicas, e tudo demais, do qual estão falando, mas o nosso estabilizador é diferente. O nosso estabilizador é diretamente reto na palavra de Deus. Deus disse que estaria aqui. E nós passaremos por cima de cada um deles, sim. Iremos diretamente por cima delas. Ele escreve as ondas. E escreve também do lado esquerdo bombas atômicas, e embaixo escreve as portas para a terra prometida se abrirão, e desenha uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Se verdadeiramente elas não podem nos afundar, elas não podem nos afundar. Que segurança! Que segurança nós temos! Que nada vai nos derrubar ou nos afundar. Vamos passar por cima delas, fala. Ou seja, de todas essas coisas que virão, ou seja, se nos colocar no túmulo, se a pessoa morrer, nós sairemos novamente. Isso é tudo que tem dele. Não tem nenhuma maneira no mundo para mantê-lo ali embaixo. Nós abraçamos cada uma delas, porque o nosso grande chefe capitão está chamando do outro lado. Agora veja, aqui atrás ele escreve, as pragas serão faladas, e ele escreve, nos trovões. Em outro escrito aqui, em USA, os avivamentos espirituais terminaram. Podem ter reuniões intelectuais. E em cima escreve, os trovões não falarão lá, ou seja, na América do Norte. Os trovões não serão falados lá, na América do Norte. Agora, o que é o próximo? Se lá acabou o avivamento, vejam nessa mensagem, perguntas e respostas. De 30 de agosto de 1964, esse aqui foi o da tarde, porque tiveram umas pela manhã. Em uma partezinha aqui que ele fala, irmão e irmã, eu acredito quem quer que seja que perguntou, é uma causa das condições do tempo. O avivamento terminou. O avivamento durou uns 15 anos. E antes não durava mais do que 3 anos. Eu creio que recebeu o seu último avivamento. E creio que esse é o porquê você não pode orar e se sentir no Espírito como acostumavas. É porque desapareceram os fogos do avivamento. E ali ele desenha uma pedra angular e a zera. E uma parte ele escreveu, somente fica o avivamento que os trovões produzem. E embaixo ele escreve, os avivamentos terminaram na 7ª era. Os avivamentos na 7ª era terminaram. Agora nosso irmão William continua falando. E vocês vejam,
Para as demais, ou seja, as demais eras, não foi falado desde um certo lugar, exceto também na sétima era, ao reverendo William Branham, a respeito do tabernáculo que continha o seu nome, levava o seu nome, no qual ele falou, pregou as 70 semanas de Daniel, as 7 eras da igreja e os 7 selos do Apocalipse capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 8 e capítulo 7. E nessa mesma mensagem, senhores, é esse o tempo? Na página 43, agora, tem escrituras no interior do livro, mas por detrás tem 7 selos por trás dele que não estava escrito no livro. Agora, esse é o revelador falando. João, o revelador falando. Agora, recordem, não estava escrito no livro. E nos dias da voz do 7º anjo, todo esse mistério que está escrito por dentro será consumado. Naquele dia, deverá ser tratado. Viram agora a que me refiro? Estão me acompanhando? Então, no tempo da revelação das 7 vozes de Revelação 10, quando o livro for consumado, somente restará uma coisa, e isso é as 7 misteriosas vozes do trovão que estava escrita atrás do livro, que foi João lhe foi proibido escrever. Aí ele escreve, o 7º anjo consome o mistério escrito por trás do livro. E embaixo ele escreve também, os trovões estão na parte de trás dos livros. Depois dos selos vêm os trovões. Agora nosso irmão William continua dizendo, agora estamos aproximando ao cumprimento da festa das trombetas. Agora, consequentemente, se as festas das trombetas falam do juízo divino, nessa festa das trombetas vai estar sendo falado dos juízos divinos que virão sobre a raça humana. Sob a 7ª trombeta estará sendo aberto o mistério das 7 trombetas e das 7 pragas, das 7 taças e todas essas coisas. E na mensagem tem um homem aqui que pode acender a luz? Nos diz na página 6. Desta mensagem. Agora, vejo que estão mudando de assentos uns com os outros, e fora no corredor e assim por diante. Deveríamos ter espaço para sentar. E agora, quando tivermos essas trombetas, isso é, por isso queremos ter o ginásio da escola superior, e creio que pode estar assentado como 5.500, e aí teríamos uma oportunidade para todo mundo ter um assento e se assentar e escutar em silêncio enquanto estaremos pregando as trombetas. As trombetas, elas são muito boas. Eu, outro dia, as olhando, vejam, no 6º selo, todas as 7 trombetas soam ali mesmo, nesse 6º selo. Exatamente antes que o 7º selo abre a vinda de Cristo. O que abre a vinda de Cristo? O 7º selo. Nessa noite eu tenho uma mensagem muito importante da qual quero falar exatamente antes do serviço de cura. E se você está aqui e vai ficar, bom, vamos tratar, se for possível, começar um pouquinho mais cedo, porque haverá uma fila de oração. Não vou pregar por muito tempo, mas tem algo que eu queria falar à igreja por algum tempo, e algo assim como colocar vocês em dia de como vão as coisas nesse tempo e onde estamos. O melhor de conhecimento que eu tenho mediante as Escrituras. E do lado ele escreve, o 7º selo abre a vinda de Cristo.
E nessa mesma mensagem, vamos a ver se é aqui ou é em el de. Vamos ver se é nessa daqui. Aqui é que habla de la niña. Aqui é onde fala da menina. Que ele põe ali que é a novia. Que ele coloca ali que é a noiva. E o que o irmãozinho disse. Quando o homem que estava, o guia que estava dando o turismo, e ele apagou a luz, mas ele viu quem tinha apagado a luz e ele sabia que ele estava ali. E a irmãzinha ficou toda assustada. E ele disse, não se preocupe, irmãzinha. Aqui tem um homem que pode acender a luz. Ou seja, disse, quem lhe mostrou onde estava. E agora, assim, em Já Sai do Sol, aí é que ele fala desse pescador que não sabia onde estava. E o ancião disse, não se preocupe, deixe o sol sair e veremos onde nos encontramos. Ou seja, o sol, a vinda do Senhor, é o que nos mostra onde nos encontramos. Por isso, no livro de Citas, em vários lugares, ele fala que quando a igreja reconhecer a sua posição, reconheça o que ela é, o rapto acontecerá. Agora vejam no livro de Citas, aqui também, na página 161. Párrafo 1432. Parágrafo 1432. Nos diz assim, eu estou ansioso esperando a hora quando todos possamos nos reunir em um lugar e pregar sobre essas 7 pragas e 7 taças e as trombetas, e assim por diante. Tudo acontece juntamente, em conjunto, onde fala, onde todos possamos congregar, aí ele escreve a carpa catedral. E em cima do parágrafo escreve as 7 pragas, as 7 taças, as 7 trombetas. Também vamos passar para 1353. Vamos ver ali, da página 152. Parágrafo 152, parágrafo 1353, diz: e estamos esperando o mais breve possível fazer de uma maneira que possamos ter, onde possamos reunir todos juntos, talvez debaixo de uma grande capa. Aí ele escreve 2002 e uma estrela de Davi, onde eu estou me sentindo muito definitivamente guiado para pregar sobre as 7 taças da Bíblia. Em cima ele escreve capa e as 7 taças. Na página 246 do livro Os Selos, diz, agora quero que observem. Esse é o último dos cavaleiros pelo qual revela a obra do Anticristo. Amanhã veremos a obra debaixo do altar, depois o juízo, depois a saída para o fim das eras, e será o fim do tempo e de todas essas coisas. Nesse 7º selo são derramadas taças e tudo o demais.
Ainda não sei o que é. ¿Dónde es derramada las copas? Onde é que as taças são derramadas? No sétimo selo. Y escribe allí las copas. Vejam, e ali en el escreve séptimo sello. as taças no sétimo selo. Vamos a ver acá también, Vamos ver aqui também, en la página 5 na página 5 y 6 de este mensaje Cristo revelado. e en su 6 propia dessa palabra, mensagem dice, Cristo revelado em sua própria palavra diz: Yo estuve hablando con un ministro Eu joven estive y su falando com o esposa, ministro jovem aquí e es, a sua esposa en el cuarto hace aqui no unos quarto cuantos momentos, faz uns quantos y ambos momentos estaban nerviosos, e ambos como el estavam resto del nervosos mundo, como o restante do resto de mundo, los seres humanos, como o restante aquí en la dos seres tierra. humanos aqui na Terra. Yo dije, acuérdese, Eu disse, él recorde, hablándole a ellos, ele falando a eles, acuérdese, Satanás tiene un golpe recordem, dirigido a usted. Satanás está com um golpe dirigido para vocês. A mim não me importa quem Él você tiene seja. el derecho a ese primer golpe. Ele tem direito de dar esse primeiro golpe. ¿Cuál hubiera usted preferido ser? O que você teria preferido que ¿Ser fosse? ciego? Esse ¿O ser un golpe, artrítico ou ser sentado en cego, una silla? ou ser um ¿O ser aleijado nervioso? sentado em uma cadeira, ou ser Él nervoso? tiene Vê, algún sitio donde le pueda em algum golpear a lugar usted. ele tem que ele pode Él golpear tiene você. derecho para ese lugar abierto. Ele tem direito nesse lugar aberto. Ese es el lugar Agora, que usted tiene que tener esse é o cubierto lugar todo el que tiempo. você tem que mantê-lo tapado o tempo Hermano William todo. escribe, Irmão, ele Satanás escreve, tiene derecho Satanás tem al direito primer golpe de dar sobre usted. a primeira pancada em você. Pero vean, ese es el lugar. Mas vejam, Pues, esse ese lugar, se você protegerlo sabe, então, sabe qual é esse lugar? Então proteja mais, mantenha-o protegido o tempo Y al todo. ver esta edad vemos en la E ao cual ver estamos essa era viviendo, na qual nós estamos y las vivendo, cintas de la semana pasada, e yo as creo fitas que da semana revelará a usted passada, las eu grandes creio que revelará a você espantosas as grandes e de las cuales espantosas vamos a coisas hablar das uno de quais estos vamos días, falar um dia cuando desses, consigamos un sitio quando suficiente encontrarmos en um la lugar que abertura seja de esas suficiente últimas plagas. na abertura dessas últimas Escribe pragas. copas E ele escreve que han de ser taças derramadas sobre la que tierra. serão Esas derramadas copas, sobre a mejor dicho, terra. Essas taças, derramamiento de melhor las dito, copas derramamento y los das 7 taças truenos, e os y 7 esas trovões. horribles vistas E essas que vistas tienen sobre la horríveis que tem sobre a terra, essa visão horrível que tem sobre a terra. las copas Aí ele escreve as y los pragas, truenos as taças y e os su trovões abertura. e a sua Y una estrella de abertura. David allí en el medio. E uma estrela de Davi no meio. Ahora pasamos aquí a la 14:13 del libro Agora, de citas, vamos passar a 14:13 do livro de Citas, onde nos fala também de esto que estamos hablando disto aquí, que estamos falando aqui, de la página, esta es la página 159. essa é a página 159, parágrafo 14 e 13, diz assim: Y entonces cuando abramos Então, si el Señor quiere, se o Senhor en esas quiser, 7 copas, nessas 7 mostremos tapas, esas quando 7 abrirmos y mostremos esas cosas e horrendas, mostrarmos essas coisas horríveis, hombre será tan loco, homem será después de un tão tiempecito. louco, depois de um tempinho Una de será las plagas tão es la louco. locura, Uma das pragas é loucura, hasta que ellos imaginarán até que eles que están imaginarão viendo hormigas del que tamaño estarão de vendo una formiga montaña, do tamanho de uma estarán montanha mulheres, habrá e estará langostas venir atormentando sobre la mulheres. tierra con pelo largo, Mulheres verão gafanhotos para vindo sobre a atormentar terra a com mujeres cabelos que se cortaron compridos el para cabello. atormentar as mulheres que Tendrán cortaram o cabello cabelo. largo como de mujer, Terão cabelos y dientes compridos como de largos mulheres como los e de un dentes tão compridos como aguijones de um en su leão cola como un e escorpión, ferrão na cauda assim como escorpião e assim por para diante, atormentar al hombre sobre para la tierra. atormentar o homem Pero sobre a terra. entonces será demasiado tarde Mas para então hacer vai ser cualquier tarde cosa demais para fazer sobre qualquer coisa a respeito. ello. Y él escribe allí, al lado hacia arriba, E ali do lado assim para cima ele escreve a imaginação, sentido del espíritu. um sentido do espírito. Y encima escribe la quinta dimensión, E em cima ele escreve a quinta dimensão, as 7 taças, Apocalipsis 11:3 Apocalipse 11:3 y 19. e 19. Plagas en otra dimensión. Pragas em outra dimensão, ele escreve ali também.
Pasamos a la página 162. Vamos passar para a página 162. Párrafo 1447 dice: Parágrafo 1447 diz: Veja, o mundo inteiro prova que está louco. Veja as matanças e coisas que acontecem agora no mundo. Loucura. A coisa inteira vem a cumprir o Apocalipse. Poderemos chegar a isso nesta semana, onde essas coisas horríveis, e isso não são coisas naturais, isso são coisas espirituais, que fazem com que as pessoas gritem. Em cima ele escreve as pragas, em cima do parágrafo ele escreve as pragas. Que faz com que as pessoas gritem para as pedras e aos montes e tudo mais, para que caiam sobre eles a loucura completa, a qual esse mundo em breve entrará. E na página 162, nesse parágrafo do lado, escreve Apocalipse 6, 12 ao 16, e 11 do 15 ao 19. E escreve o sexto selo. Isso é assim, escrevendo assim para cima. Agora, isso foi o que ele nos falou nos selos, na 369 até a 370. Agora, vamos observar os últimos dois versículos do Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes. Vejam, o que aqui ele repetiu, isso já foi em 65, março de 65. 25 de março de 65, aqui ele repetiu novamente isso. Depois aqueles clamarão às pedras e às montanhas, que os esconda da mesma palavra que antes tinham escarnecido, tinham zombado, porque agora podiam ver que vinham. Ele dizia: esconde-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra, e agora ali estava a palavra encarnada. Nesse livro ele escreve: Moisés, eles tinham zombado muito desses profetas, mas agora a palavra tinha vindo encarnada no anjo de Jesus, Moisés e Elias. E por que não se arrependeram? Não puderam. Já era tarde demais. E eles conheciam muito bem o castigo que os esperava, tinham ouvido tudo isso. Eles tinham estado em culto como este e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas tinham rejeitado. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Misericórdia por última vez. Nesse livro do lado direito ele escreve a palavra encarnada. Embaixo aqui ele escreve: Elias e Moisés, o que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Veja aí, escreve também aí na margem do lado esquerdo: tinha ouvido o que vinha. Ou seja, já estavam bem cheios de tudo isso, empapados. Mas desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Quando a pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo. Pense nisso. E então ali se encontravam. Não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz que dizia aos montes e às rochas: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Daquele ele escreve juiz, sobre o trono ele escreve trono de Davi, porque ele vem como filho de Davi. E a ira do Cordeiro ele escreve juiz.
Naquele ele escreve juízo e em cordeiro ele escreve leão. Corrijo. Eles tentaram arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram para os montes e para os rochedos, clamaram, mas as orações foram feitas muito tarde. Ele escreve, não tinha sangue no propiciatório. E aí escreve, com Elias e Moisés, reclamação. Agora, neste mensagem, e não sabeis, nesta mensagem aqui, e não sabeis, ou e não conheceis em outras versões, em outras versões e não conheceis, que fala na página 20, ele estendeu a sua vara por ordem de Deus e disse que venham as rãs e cubram a terra. E as rãs vieram, de modo que estavam amontoadas e as pestes estavam em todos os lugares. Ele escreve a vara, a palavra, e desenha uma estrela de Davi. Talvez na altura de 40 ou 50 pés de rãs. Imagina, 12 aqui tem 10. 50 pés, esse aqui tem 75. Imagina, 25 pés mais baixo só. Então era uma montanha grandíssima de rãs, era muito alta. Estava amontoada. Estava até no armário, no guarda-roupa do faraó. Levantavam os lençóis e tinham 500 rãs debaixo do lençol, na cama, nos tapetes, por todas as partes tinha rãs, 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 rãs. Vieram de onde? Deus é o Criador, é soberano. O que Ele fala, Ele faz. Ele disse que haverá espetáculos espantosos sobre a terra, gafanhotos como cabelo de mulher, cabelo como de mulher, cabelos compridos para atormentar as mulheres que cortaram o cabelo, dentes como de leões, ferrões em suas caudas como de escorpiões, e atormentarão os homens por meses. Somente espere Espere somente até que essas pragas sejam abertas e os selos, e esses 7 trovões, vejam o que toma lugar. Ou seja, primeiro é falado, e depois virão o que vai tomar lugar. Mas depois de ser falado, ó irmão, é melhor que você chegue em Gozen, enquanto tem tempo para chegar em Gozen. Não preste atenção nos de fora. Ele escreve chegar a Gozen, antes de, e ali escreve também, a abertura das pragas, os trovões e o 7º selo. Veja como o irmão William nos advertiu que todos estivessem conectados com um só lugar e não prestar atenção a nada de fora que não fosse esse lugar. Porque tinha perigo para todo aquele que não estiver alinhado com o pilar de fogo, com a coluna de fogo. Ela é a única que sabe o caminho. Nenhum outro sabe o caminho senão Ele. Mas Ele nos guia por meio de Sua palavra. Não existe outra forma. Nosso irmão William continua dizendo, por isso o reverendo William Branham queria obter uma grande carpa para pregar as trombetas, taças e as pragas contidas nessas taças. Ou seja, que tudo isso está ligado a uma carpa catedral gigante e a um ministério, o ministério de Elias e o ministério de Moisés. Em outro lugar, ele fala que não pode desligar a capa catedral dos ministérios de Moisés e Elias. E alguém em algum lugar tem que trabalhar junto a todos os crentes deste lugar e de todos os lugares.
todos os ministros, juntos com suas congregações, têm que trabalhar para que se faça uma realidade a visão da capa, para que a capa apareça. E depois aparecerá o ministério correspondente. Deus o enviará e trabalhará nesse lugar como está prometido. Na mensagem advertência antes do juízo, ou Deus não chama o homem a juízo antes de o advertir, na página 40, nos fala: vocês não o amam? Pense no que somos. Olhe quão longe estamos na estrada, amigos. Amigos, olha somente para trás, para a estrada, mas além, no dia de Lutero, Wesley, através das eras. Olhem aqui onde estamos, exatamente aqui no topo da pirâmide. E ele desenha uma pedrinha angular. Exatamente aqui onde Deus provou, onde a Bíblia tem sido perfeitamente revelada através dos 7 selos, somente esperando por aqueles 7 mistérios, e ele escreve os 7 trovões. Exatamente no final, na vinda do Senhor. E o rapto da igreja que poderia acontecer antes do amanhecer. E escreve os trovões na vinda do Senhor. E escreve também a estrada do rei. E aí no final escreve antes do milênio, dia do reino milenial na dispensação do reino. E o nosso irmão William continua dizendo: portanto, não tem que se preocupar quem vai ser o instrumento, senão que vamos fazer o lugar, como quando Moisés recebeu a ordem para fazer um tabernáculo. Vamos fazer conforme Deus nos mostrou, como Deus nos tem mostrado. E Deus se encarregará de habitar ali, morar ali. E assim aconteceu com Salomão. Vejam, o ministério de Moisés está prometido para o último dia. E a vinda do filho de Davi também, representado em Salomão. E o filho de Davi é Cristo, o herdeiro ao reino de Davi e trono de Davi. Na página 54 do livro de Citas, parágrafo 468, parágrafo 468. Nos diz: enquanto vocês amam o mundo ou as coisas do mundo, então o amor de Deus não está em vocês ainda, vê? Mas enquanto, quando vocês estão fora disso, ou seja, quando você estiver sobre todas as coisas do mundo, você sabe que tem sua herança. Vencer as coisas. Vamos ver onde que fala essa partezinha. Eu acho que é os selos. Como que vencer a besta, vencer as coisas do mundo, fala. Vamos ver, deve estar pela 112. Aqui 115, estava já chegando. Todos somos cristãos. Sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria a Cristo para sentar sobre seu trono. Ele daria um reino eterno aqui sobre a terra. E ele o fez. Jesus disse: ao que vencer, ao anticristo e todas as coisas do mundo. Vejam. E eu lhe darei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Agora, algum dia que ainda está por diante, ele se levantará do trono do Pai e tomará o seu próprio trono. Então sai para chamar os seus súditos. Como ele os irá reclamar? Ele tem o livro da redenção em sua mão. Glória! Um dia, e escreve um dia que está ainda por diante, e desenha uma pedra angular e as eras. E escreve também: os vencedores assentam em seu trono, a igreja e Israel. Do lado direito e do lado esquerdo escreve também: o trono do Pai, o trono do Filho.
Agora, vamos continuar aqui. Vejam, diz. Mas enquanto vocês estão sobre isso, ou seja, sobre as coisas do mundo, então vocês sabem que tem sua herança, vê? Vocês estão no seu caminho para sua plena redenção. E essa não virá. Sua redenção plena, onde fala que temos uma porção e quando chegarmos ao Jordão, voltaremos com 2 porções. Vamos a ver dónde está, se encuentra esa partecita también para colocarla allí. Aqui está a 69. Aqui está a 69, parágrafo 597, diz. E como Elias foi para baixo ao Jordão um dia e o feriu com Eliseu, e ele voltou para trás e ele cruzou para o outro lado. Ele voltou para trás com uma dupla porção. E quando nós toparmos o Jordão com Cristo, ele escreve Eliseu, Moisés e Elias, o Espírito Santo. Nós temos uma porção, mas quando nós regressarmos, nós viremos com 2 porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. Então, no regresso com Cristo, nós viremos para trás com as 2 ressurreições físicas. E nós já temos ressurreição espiritual. Então, nós teremos uma dupla porção. E no escrito que ele colocou ali, dupla porção, a ressurreição espiritual, a ressurreição física no regresso com Cristo. Agora, nesse extrato, continua dizendo aqui, da página 54, parágrafo 468. Vocês estão no seu caminho para a sua plena redenção, e essa não virá. Vocês vejam, até que primeiro nós tenhamos... Agora vejam, nós primeiro temos que ver a Jesus. E quando ele vier, então nós teremos um corpo como o seu corpo e nós seremos feitos como ele. E ali ele escreve, em cima de onde fala que nós temos que ver a Jesus primeiro, aí ele escreve, em sua segunda vinda. Ou seja, que a promessa para a transformação e o rapto é para os que vejam o cumprimento da sua vinda, tão simples assim. E em cima ele escreve, em cima do parágrafo, escreve, primeiro temos que ver a Jesus, vírgula, segunda vinda. E aí do lado escreve a redenção do corpo. Vamos passar a 153. Párrafo 1368. Parágrafo 1368. Jesus disse nos dias finais, quando o tempo tenha terminado e a grande ressurreição vier, que muitos virão e se assentarão no reino. O reino de Deus estará dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Muitos, as ervas virá e assentará com o trigo e dirão, agora, espera um minuto, Senhor, eu falei em línguas, eu gritei e dancei no Espírito, eu expulsei diabos, falei em línguas e fiz todas essas coisas. O que ele diria? Observa, vós praticantes de iniquidades, nunca os conheci. O que é iniquidade? Pergunte para alguém. É algo que você sabe que deve fazer e recusa fazer. Eles conhecem essa palavra, a escutam. Aí, volta a dizer, eles tinham estado em culto como este e ouviram o que vinha. E do lado embaixo ele escreve, os personificadores.
E assim para cima escreve o reino de Deus. Do lado direito, assim para cima, o reino de Deus. Algum dia, quando Ele me disser para dizer a vocês, isso que está sendo feito, e todas essas coisas que vocês escrevem aí do lado, você vai se alegrar tanto que a parte que ele fala aí na página 80 dá vontade de ir para um canto chorar, mas de alegria. É tão grande o que Deus está fazendo e de uma forma tão simples que no final vamos alegrar, vamos gozar. E você vai ver logo. E nosso irmão William continua falando aqui. Bom, já podemos ver como está ligado essa visão da capa ao ministério do último dia, os ministérios das duas oliveiras e o ministério de Cristo. E a tudo que está prometido para ser falado, as trombetas, taças, pragas e muitas coisas mais, e chamamento para salvação e também para cura. O reverendo William Branham disse que depois da pregação e o chamamento fizeram uma fila para a cura divina. E a fila era tão comprida que chegava até na rua e disse que não tinha fim. Ou seja, não terá fim nem para a fila e nem para o tempo que vai terminar. Porque isso era algo gigante. E quando fala que será algo gigante, será grande. E que a capa catedral também era grande. Um lugar que fala da fila interminável. 97, 92, vamos ver qual é que fala que a fila era interminável. Na 321. Página 39 e 40. Nessa que fala, vejam disso, página 39, parágrafo 321. Para que hoje fique gravada essa porção. Veja, diz assim. Visão da capa relatada parcialmente. Estou esperando e confiando e aguardando até o dia que eu tenha a minha capa. Estou tão alarmado referente à minha capa. Sempre foi um problema para mim. Se você me perdoarem por os momentos desta pequena conversa, antes de ler o texto, quantos leram a visão no magazine? Leram? Bom, está bem. Isso era algo que eu tinha orado por anos. Uma coisa em mim foi de que eu jamais tenho podido fazer as coisas que realmente eu quero fazer e creio que devem ser feitas. Por falta da força física no tempo do serviço de cura. As visões são algo que arrebenta a pessoa em pedaços. Do lado direito ele desenha uma estrela de Davi.
Vejam, essas coisas acontecerão palavra por palavra. É perfeito. Outra vez ele me levou e me colocou em cima no ar, sobre um auditório, sobre uma capa grande. Do lado direito ele escreve aí, capa. Oh, eu nunca tinha visto tal capa montada lá. E nela tinha parece que tinha sido feito um chamamento ao altar e centenas de pessoas suaves e docemente chorava no altar, recebendo o Senhor Jesus. E eu disse, isso se vê melhor? Então ele disse, um cavaleiro agradável de fala suave ficou de pé e disse, agora, enquanto o irmão Branham descansa, aí em descanso ele grifa bastante e faz um círculo. Enquanto o irmão Branham descansa um pouco, vamos nos colocar na fila de oração. E eu digo, vocês com o cartão de oração, começando em certo lugar, inicia aqui na minha direita. E eu olhei para lá, seria a minha esquerda de onde eu estava parado. E ali tinha um pequeno edifício colocado ali. As pessoas estavam em fila, a fila que estava em volta da carpa e chegava até como uma quadra fora da carpa, uma grande fila de pessoas, e todos estavam de pé ali com seus cartões de oração. Depois eu vi uma mulher em uma maca de ambulância, deitada ali, e atrás dela um homem que estava em pé com muletas, de modo que eles estavam parados ali esperando a vez deles. E uma mulher estava anotando seus nomes e coisas assim. E depois tinha uma lona estendida ali que ninguém podia chegar em volta dessa capa. Quero que você ouça isso e escute a forma que é, para que veja a diferença. Depois ouvi algo como um redemoinho. Uish, uish, uish. Esse é um som que ele faz, como sempre faz. Toda vez que temos um serviço de cura, é o que acontece. Assim é como se ouve sempre. Soou desse jeito, lá no arbusto, naquela vez que eu ouvi. Sempre foi desse jeito. Eu vi indo, se movendo, e olhei, e eis que ia essa real e suave luz se movendo de mim. Esse foi ao edifício pequeno. Agora, tem algo diferente. Ele escreve diferença. Tem algo diferente entre a luz e o anjo, porque ele ainda estava comigo. Ele ainda estava comigo. E a luz tinha se retirado para o pequeno edifício. E esse anjo estava falando ainda atrás de mim, o qual é um homem grande. E ele disse, eu te encontrarei ali. Depois eu disse, eu não entendo, por que ali? Porque ali, nesse livro, ele circula. Ele disse, olha, e aquela mulher quando saiu dali, com a maca de ambulância, ela estava empurrando a maca para fora, para o outro lado. E a mulher perguntou a ela, o que aconteceu? Ela falou, eu não sei, somente aconteceu. Eu tenho estado acamada por anos. Depois o homem saiu carregando suas muletas e perguntaram a ele o que tinha acontecido. Ele disse que não sabia e vinha para a plataforma para testificar. Eu disse, eu não entendo isso ali dentro. E observa que ele sempre é escriturístico. Ele disse, o que o Senhor disse? O Senhor não disse que quando orares não seja como os hipócritas que gostam de fazer espetáculo público? Disse, entra no seu quarto e quando fizer, fecha a porta. Depois ora ao seu Pai que te vê secretamente, e o que te vê secretamente te recompensará publicamente. Agora, vejam na página 54, vamos ali um momento. Quero ler algo nesse parágrafo da página 54, parágrafo 864, que é onde fala um pouquinho mais desse lugar. Diz, porque escolheste o caminho estreito, a via mais difícil, andaste na tua própria escolha. Agora vejam, esse homem, toma cuidado como está escrito. Vocês veem que está escrito em umas palavras estrangeiras. Você tomou a decisão correta e exata, e ela é a minha via, minha estrada. Bendito Deus, ela é a minha via. Ele disse, por causa dessa decisão tão importante, uma porção enorme do céu te espera.
Ele nunca tinha ouvido a respeito da visão, ou seja, da visão da capa. Veem? Vocês veem? Vocês se lembram a visão? Uma porção enorme do céu te espera. Que decisão gloriosa tu tomaste. Vê isto em si mesmo. Agora, aqui está. Daqui por diante, eu não entendo. Isso em si mesmo é isso. Parênteses grande em volta. Que fará acontecer a grande e tremenda vitória no amor divino. Eu não sei o que isso quer dizer. Isso virá acontecer, talvez na pequena capa. E ele escreve 12:20. E desenha uma pedra angular e escreve amor. Talvez na pequena carpa, um dia desses, colocado ali atrás, ele fará notório. E embaixo ele escreve, na pequena carpa, a tremenda vitória do amor divino. Escreve também pequena carpa. Em cima escreve pequena carpa é igual amor divino. Agora, vamos continuar aqui onde paramos. Ele disse, você lembra o nome que você procurava quando sonhou com ele? Aí ele escreve o nome. Eu disse, sim. Ele disse, eu te encontrarei ali desta vez. E não vai ser um espetáculo público. E a visão me deixou. Depois ali, eu poderei continuar a fila de oração até terminar. Até terminar, ou seja, vejam, essa culminação da qual ele nos falou em vários lugares aqui no livro de Citas, diz que aí ele não ficará debilitado, ele não será debilitado. Até terminar. Agora recordem, eu falo isso antes que aconteça, ou sumamente, abundantemente, se prepara para acontecer. Eu mal posso esperar para chegar a esse lugar. Como ele desejava estar aqui. Eu mal posso esperar até chegar a esse lugar. Meu coração deseja e está ardendo. E essas coisas que vêm aqui agora são coisas pequenas. Ele desenha uma coisa pequena e escreve a Mateus, ou seja, coisas menores. Essas coisas que vêm aqui agora são coisas menores ao que o nosso Senhor se prepara para fazer. Somente recordem isso. Não haverá fim na fila de oração, porque continuará por horas e horas. E observa o que o nosso Senhor se prepara para fazer. Agora, a coisa que acontece ali, quando Ele relatou. Agora, recordem, a Bíblia está aberta, a minha mão sobre o meu coração. Um humano nesse mundo nunca saberá. Aí do lado direito ele escreve a pedra angular e as eras, e será algo como o irmão William disse aqui, que não haverá fim para a fila de oração. Mais adiante, continua dizendo nosso irmão William, e por que tanto trabalho para um tempo curto? Se Deus determinou assim, tem que fazer, não tem que arrazoar, raciocinar, mas crer e fazer. No templo que Salomão construiu, gastou mais do que nós haveremos de gastar e já foi destruído. E assim o nosso desejo é que durante a grande tribulação permaneça, para que quando regressarmos para o milênio, poderemos vir aqui e dar uma voltinha ali para visitar o lugar onde ele cumpra a visão da carpa.
será no território onde vai estar o ministério das duas oliveiras e o ministério de Cristo operando, e, consequentemente, estará onde esteja o mensageiro para essa eterna, a era da pedra angular. Mas, claro, não canta um galo. Vê? Onde estiver os ministérios das duas oliveiras, Cristo operando esses ministérios, e o ministério de Cristo, de Jesus. Consequentemente, estará onde estiver o mensageiro para essa era eterna, a era da pedra angular. Agora, o que será esse ministério? Veja o que já lemos em várias ocasiões, que ele escreveu ali, sobre o que é esse ministério. No livro Os Ungidos do Último Dia, que tem um extrato aqui no final da mensagem A Visita do Anjo, aí ele está relatando a visão da capa, mas em uma partezinha no final diz: eu ouvi o som suave, aquele som conhecido, produzido pela luz que acompanha meu ministério, e vi que se foi de mim ao quartinho. O anjo do Senhor ainda estava junto a mim, ali no ar. Ele me disse: te encontrarei ali. Ainda estavam lá em cima e tudo já estava acontecendo lá embaixo. Então, tem que ter um ministério operando no meio da igreja. E as coisas acontecendo sem o irmão Branham e o anjo descerem. Agora, vamos ver qual e quem é esse e que ministério é. Ele me disse: te encontrarei ali. E eu vi que a mão dele apontava para o quartinho, assinalava o quartinho. E ele continuou: essa é a terceira etapa. E eu disse: eu não compreendo isso. Ele respondeu: ali dentro te encontrarei. E ele disse: é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Vejam como ele deixou tudo escrito. Ele sabia que ia chegar o momento que ia ser aberto todo esse mistério do sétimo selo no cumprimento da visão da capa. O nosso irmão William continua dizendo, portanto, vamos ler novamente esse parágrafo. Será no território onde vai estar o ministério das duas oliveiras e o ministério de Cristo operando, e consequentemente estará onde estiver o mensageiro para essa era eterna, a era da pedra angular. Portanto, ele saberá onde trabalhar para que esse lugar pareça em cena, e todos nós, como ministros, braço a braço com ele. E a congregação onde ele estiver, braço a braço com ele. E todas as congregações, braço a braço com ele, para que breve apareça, porque aí será a culminação do programa divino com sua igreja, sendo que aí será a plena manifestação da terceira etapa. Se a ressurreição ainda não tiver acontecido, vai acontecer nesses dias, que Cristo estará se manifestando no cumprimento da visão da capa. Agora, veja como ele já tinha nos falado todas essas coisas que estariam sendo realizadas em uma grande capa catedral, onde não ficaria debilitado, porque vocês vejam, vamos ver se continuemos esse lugar. Não debilitará. Vamos ver se é 15. Página 15. Parágrafo 104. Para ter essa que eu não li agorinha. Já aí no final, na metade do parágrafo diz:
O Senhor está preparando para visitar sua gente em uma coisa grande e maravilhosa, amigos. Tem que ser um segredo no meu coração. Mas como você conhece a mim, e você crê em mim, me ama e me respeita como um servo de Deus, somente recordem o que eu estou lhes dizendo. Uma bênção vem a caminho, e do lado direito ele escreve, a capa. Isso é certo, aí vem. E não será debilitadora, nunca mais. E desenhe uma estrela de Davi. Nunca mais me debilitará, jamais. E isso será longe, mas além de alguma coisa tenha acontecido aqui ou em qualquer tempo. Isso é somente uma coisa que Deus me deu. Isso me faria um crente da graça depois que tenho feito, e as coisas que eu tenho feito e a maneira que eu tenho agido e condenado perante Deus, e até mesmo quando Deus fala alguma coisa e faz Ele vai fazer de todo modo. E o nosso irmão William continua dizendo, está prometido que o mensageiro a Israel, o anjo do pacto, que é Cristo, o Espírito Santo, virá e é o mensageiro a Israel, mas ele virá por sua igreja, por sua noiva. E quando os judeus o vejam vir por sua igreja, dirão, esse é o que nós estamos esperando. Isso podem ler aí na página 22, parágrafo 176 do livro de Citas. Vamos ler essa partezinha aí. E ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentarem o mundo com suas pregações e reúnam novamente os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os novamente a que creiam, quando virem a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão, olha, esse é o Deus a quem esperávamos, esse é Ele, mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. E sua noiva, quando José foi ao Egito, ele não levou seus irmãos com ele, mas ele tinha sua noiva ali. Quando se revelou a seus irmãos, não tinha ninguém presente. Isso é exatamente bem. E quando ele mesmo se revele a esses judeus, não haverá ninguém ali, somente os judeus. Ali estão aqueles que mataram José de pé ali, e disseram, e ele disse, bom, eu sou José, vosso irmão. E chorou, e falaram, agora sabemos que estamos expostos a ele, porque o matamos. A mesma coisa, esses judeus terão um grande tempo de batalha antes da vinda. Agora, da perseguição correndo novamente à pátria natal, leva a eles como um montão de ovelhas ao Monte Carmelo, lá. Quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva, e eles vejam ele, eles dirão, esse é o que temos esperado. Ali está ele. Ele se levantará com cura em suas asas. E quais são suas asas? Os ministérios de Moisés e Elias. E ele continua falando ali, o nosso irmão William. O verão no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso, se não virem antes, então o verão no cumprimento da visão da capa. E vão dizer, um profeta como Moisés. Até tem um tabernáculo, uma capa como Moisés. Vejam na página 7. Parágrafo 54 diz, quando 144 mil sobressaírem, e um dia desses, um divino santo ungido, profeta de Deus, irá lá com sinais e milagres. Esses judeus dirão, isso é o que eu estou procurando, sim, Senhor. E Deus batizará 144 mil judeus e o rapto virá. Porque, recordem, eles são selados antes de começar a grande tribulação. Antes do rapto, a era gentia terminará, as bombas atômicas cairão e tirará o mundo, e a igreja gentia será raptada para estar de pé ali na presença de Deus. E aí em cima escreve Apocalipse 11, versículo 3, 7, versículo 2, 14, versículo 1, e escreve também um profeta, a era gentia fechada. Moisés e Elias, e os 144 mil, e o rapto virá.
Um profeta, a era gentia fechada, Moisés e Elias e os 144 mil, e o rapto virá. E algumas pessoas não se alegram quando veem todas essas coisas acontecendo, mas os escolhidos nos alegramos e nos gozamos, porque sabemos que estamos pertinho da nossa transformação e rapto. Tudo tem que ter um entrelace, um início, e tudo é de uma forma progressiva. Quando digam, mas eu pensei que era assim ou assim, desta ou daquela forma, mas essa não era a forma que Deus tinha em seu programa. Jogue de um lado todas as interpretações humanas e raciocínio humano, e a maneira que você pensava que era não é assim. Porque disto ninguém sabia, ninguém conhecia, seria revelado, seria dado a conhecer. Por isso tinha que começar com o alfabeto. Jogue de lado tudo que você tem aí, se é que deseja receber essas promessas. E se quiser ficar com sua interpretação humana fechado aí, não vai obter a fé do rapto. Vamos deixar aí e depois veremos tudo isso quando estiver se cumprindo plenamente. Vocês já estiveram vendo essa aproximação dos judeus que está acontecendo, estão aproximando porque sabem que tem algo da parte de Deus. E na página 23, já vamos ir finalizando por aqui. Página 23, parágrafo 190, diz: Ele está obrigado a se apresentar a você uma vez, para que você esteja sem desculpa naquele dia. Depois não virão com desculpas. É que eu não sabia, é porque eu entendia desta forma e desta outra forma. Foram advertidos. Foram bem advertidos, ou seja, advertido bem a tempo. Para que você, nesse dia, esteja sem desculpa. Oh, eu sinto no meu coração, e eu espero que algum dia Deus me mande para a Palestina e Ele desenhe uma estrela de Davi. Os judeus esperam isso. Eles leem o Novo Testamento, eles começam a ler e eles falam: você quer dizer que o Messias esteve aqui? Sim, foi morto e se levantou novamente. Eles falam: deixa vê-lo fazer o sinal do profeta e lhe creremos. Eu gostaria de ver a eles e chamar milhares deles para falar a eles: bom, agora então vocês aceitem esse Messias, então no mesmo fundamento que o Espírito Santo foi derramado a primeira vez, Deus derramará outra vez nos judeus, e então a era gentia finalizará. Você sabe isso. Pisarão os muros de Jerusalém até que os gentios hajam terminado. Quando os judeus recebam o Espírito Santo, e escreve encarnado. Como é que o Espírito Santo voltará? Nessa escritura de Ezequiel, capítulo 37, vejam que a voz disse, venha Espírito dos quatro cantos da terra, vem dos quatro cantos e entra, ou seja, fala, essa escritura fala ali, regressa, mas veja como é, em um homem. Quando os judeus recebam o Espírito Santo, e ele escreve encarnado, recebam o Evangelho e comecem, eles evangelizarão o mundo, o levarão onde os gentios nem mesmo pensaram levar. Aí em cima escreve dispensação da graça, a era gentia finaliza, e escreve também quando os judeus recebam a mensagem. Agora vejam, tudo isso, ele fala tudo junto aí, mas vejam que tem umas etapas que vão acontecendo, todas essas coisas vão cumprindo, e uma vírgula ou uma E, vejam, significa um período de tempo, como quando ele falou ali, e o dia de vingança do nosso Deus. Vejam, 2000 anos. Passaram 2000 anos. Tempo de expectativa para salvação ou para juízo. Vamos ficar em pé. E assim já estamos preparados para receber esse tema que temos para hoje,
hemos visto así en algunos o lugares qual vimos assim em alguns lugares, donde nos habló el reverendo William onde o reverendo William Branham nos falou Branham de lo que es esa manifestación do que é essa manifestação de Deus en medio de su iglesia, no meio da sua igreja, en una gran carpa em catedral. uma grande capa catedral. Es el ministerio del Señor É o ministério do en Senhor su segunda venida, em como sua leímos segunda allí, vinda, como lemos ali, en ese escrito de nuestro hermano William. nesse escrito do irmão William. Tiempo de expectación Tempo de expectativa o para juicio. para salvação ou para juízo. Dejamos así inmediatamente Vamos con deixar assim imediatamente nosotros a conosco nuestro preciado hermano y amigo, ao nosso precioso irmão e amigo, o William doutor Soto William Santiago. Soto Santiago.